Fala aí pessoal, no vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer alguns efeitos de metal, como vocês já devem ter visto, né? Pra variar um pouco, porque eu tô bem jaguara, né? Não tô fazendo mais vídeo muito, né? Mas eu tô fazendo estudos dos programas 3D para me passar para vocês e para mim vocês vão ver mais coisa para frente aí. Eu não tô abandonando o canal nem nada, nem se preocupe. Eu vou fazer algumas coisas de pintura digital e tudo mais. Só que porém, né, não tem nada a ver com o assunto, mas só dando uma explicação rápida para quem gosta de pintura realista, fazer referência em 3D com os renderizadores atuais é uma boa opção para criar referências com controle maior de iluminação e tal, para fazer uma boa composição antes de passar para o papel propriamente dito com o material que você pretende usar, beleza? Mas para você entender um pouquinho mais, né, dos assuntos aí pertinentes aí sobre desenho, etc e tal, o efeito de metal é um efeito meio complicado. E eu vou passar 3 tipos de metal. E esse primeiro metal aqui é um metal tipo lataria de carro, um metal que tem uma pintura por cima e que ele tem um certo nível de reflexo, mas não é como um metal cromado, beleza? Então, como que funciona? Eu vou pintar aqui em elementos separados. Eu deixei a cor no Layer 1, no Layer 2 eu vou colocar o sombreamento. Você pode fazer esse efeito de metal, obviamente, com qualquer material. Eu estou usando a pintura digital porque eu posso mostrar cada elemento funcionando separadamente. Tá ok? Tá certo? Tá beleza? Tá tranquilo? Então, é isso aí. Vamos imaginar que a luz está vindo da esquerda para a direita e que a sombra vai pegar aqui. Eu não vou fazer uma sombra totalmente preta. Vou deixar assim mesmo. Para mim fazer essa sombra, né, eu usei aqui só o brush com o nível da caneta. Estou usando a caneta da mesa digitalizadora aqui. O pincel está grande porque eu estou usando uma página aqui de 2000 e poucos pixels aqui. Então ele está bem grande. Muito bem, é isso aí. E não é a bandeira do Japão, né? Beleza. Então, sempre lembrando os 3 elementos que nós temos na composição de uma pintura, né, de acordo do meu ponto de vista, do modo que eu estou passando no canal, a gente pode separar basicamente, a grosso modo, grossamente falando, né, tom do objeto, luz e sombra e reflexo, tá certo? Então aqui nós temos o tom do objeto, a luz e sombra, né? E agora a gente precisa do reflexo. Como que funciona o reflexo num metal? Basicamente o reflexo, não só no metal, mas em tudo, ele vai refletir tudo que for mais claro do que a área sombreada, a área iluminada, certo? Por exemplo, se eu tiver alguma coisa próxima, o reflexo nada mais é do que as coisas que estão em volta, né? Aquilo que tem luz, que está em volta do objeto. Tudo que for mais claro do que esse vermelho e que esse marrom aqui que se formou na sombra, todos os elementos que tem em volta, que forem mais claros do que esses tons aqui, vão ser refletidos. Os que forem mais escuros não vão ser refletidos. Então você precisa ter uma noção do ambiente em que essa parada aqui se encontra, certo? Se você estiver desenhando alguma coisa que tenha metal dentro de um cenário, você vai tentar fazer refletir os elementos que estão no cenário. Porém, se você está fazendo algo que você não vai desenhar um cenário, você pode usar aqueles clichês de iluminação e de reflexo. Por que clichê? Porque normalmente quando você um clichê de iluminação muito usado no cromado, por exemplo, que eu vou mostrar no outro vídeo, né, é refletindo o céu e no meio reflete o horizonte e do horizonte para baixo começa a refletir o chão, porque é isso que acontece, né? Ele reflete do meio para cima, basicamente pega do horizonte para cima, do meio para baixo pega do horizonte para baixo, é bem lógico. Do meio para a direita vai refletir o que está do lado direito, do meio para a esquerda vai refletir o que está do lado esquerdo, certo? É óbvio, é bem lógico, não tem nem que então é muito óbvio esse lance. Então se você tem o céu, é óbvio que o céu vai ser um pouco mais claro do que esse vermelho aqui. Por isso que eu já peguei um vermelho, que é uma cor que tem um tom base, né? O azul seria um pouco mais escuro, se baseando em cores primárias, o amarelo seria muito claro.
Então para ele ter uma cor assim mais primária, mais aí o vermelho é sempre bom para fazer estudos assim, porque ele é uma cor bem, ele é bom para escurecer e bom para clarear. Eu vou pegar o branco aqui, apertar o X aqui já. E eu vou fazer os reflexos. Eu estou numa nova camada para a gente mostrar como funciona o reflexo separado, beleza? Então aqui, deixa eu aumentar um pouco a dimensão dessa coisa aqui, não foi muito. Mas é um desgraçado mesmo. Tem que ser com o mouse, ele tá com a caneta é meio complicado. Então tá, vamos pra cá. Eu vou aplicar como se fosse um reflexo aqui. E vai parecer que tá tudo meio... não vai ficar muito com cara de reflexo do início. Vou diminuir um pouquinho aqui agora. Sempre quando o reflexo for se aproximando das laterais, independente da forma que você tenha, ele vai ficar mais forte. O reflexo nas laterais, quando tem alguma coisa iluminada atrás, sempre vai ser mais forte nas laterais do que na parte onde a gente enxerga de frente, assim, mais, né, as laterais aqui vocês entenderam, né? Então, próximo das laterais aqui eu vou deixar o reflexo um pouco mais forte. Lembrando que eu estou imaginando que aqui é o céu, então da metade para baixo não tem céu, então não vou nem colocar o reflexo. Imaginar que essa bola aqui está num lugar, tem a luz aqui vindo de cima, digamos a luz do sol, ou seja lá qual for a luz. Aqui está a sombra, né? E tem um céu e aqui um campo, sei lá, alguma coisa assim. Ele já dá um toque aqui meio de reflexo, né? Tipo, só que aqui é como se não tivesse nenhum objeto para interromper a luz. Tá certo? Então eu tenho aqui o reflexo do que seria o céu ou alguma outra coisa, qualquer coisa assim. Se eu apagar isso daqui, de acordo com os objetos que teriam na frente, impedindo, digamos que tem uma árvore aqui. Essa árvore ia bloquear o reflexo do céu. Se eu tivesse, por exemplo, uma casa, um prédio, né, se for uma cena de cidade, esse prédio vai estar na frente do reflexo do céu, e é isso que vai informar o efeito do metal polido, no caso, né? É a reflexão, o reflexo, no caso, a reflexão, né? O pensamento. É o reflexo das formas que a gente tem em volta do objeto que é feito de metal ali, de uma forma mais definida, né? E essa definição vem de você apagar, que eu já vou mostrar na prática, acho que é melhor, porque essa explicação que eu estou dando na teoria sempre é um pouco mais complicado. Eu vou duplicar esse layer aqui, simplesmente para mim, se eu quiser fazer outro tipo de reflexo, eu posso fazer sem precisar refazer os né? Então vamos imaginar que tem uma árvore. Eu vou pegar a borracha e eu vou simplesmente apagar os reflexos que eu já fiz. Beleza? Vamos imaginar que tenha, por exemplo, o próprio horizonte aqui, né? Aqui embaixo. Então daqui para baixo, ó, tem o horizonte. Deixa eu dar um tab aqui. Presta atenção que a parada aqui é louca. Então daqui para baixo o horizonte não tem como refletir o céu, porque aqui tem um horizonte, né? Então, né, se tem um horizonte não tem como refletir o céu, né? Porque tem um horizonte não vai refletir o céu. Eu vou tirar o efeito de pressão da caneta porque eu quero apagar totalmente aqui. Dicas de pintura digital eu posso dar mais pra frente, assim, né? Porque eu não sou muito especialista, mas pelo menos essas paradas aqui que eu uso eu posso passar para vocês. Então aqui. Perceba que já aumenta um pouquinho a ilusão de que esse lance aqui é algo metálico, né? Deixa eu ver aqui. Vamos aqui nesse canto aqui jogar umas paradas assim. Sempre o canto fica um pouco mais, conforme vai acumulando coisas refletidas nos cantos, ele vai fazendo assim. Então imagine que você está desenhando o horizonte. Isso aqui lembra muito perspectiva olho de peixe. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso, sobre a perspectiva olho de peixe. Dentro da bola você vai ter que praticamente usar
a perspectiva olho de peixe. É óbvio que se você não estiver fazendo uma bola, você estiver fazendo alguma outra coisa, uma armadura, um carro, aí você vai ter que ir de acordo com o formato tridimensional daquilo que você está desenhando, você vai ter que aplicar essas regrinhas aí. Primeiro o sombreamento, né, a cor do objeto, e depois o reflexo por último. Por que eu recomendo colocar um reflexo por último? Porque o reflexo ele se impõe acima da iluminação. Por exemplo, se eu tivesse alguma... Digamos que tenha uma toalha aqui estendida no chão. Nada a ver, né? Mas tudo bem. Essa toalha que eu tenho estendida aqui no chão, ela, digamos que é uma toalha branca que está em cima aqui do chão. Ela vai estar sendo refletida aqui nessa bola. Eu vou diminuir a opacidade aqui. Eu vou fazer em outro layer aqui para mim não fazer cagada. Mas ó, digamos que esteja... Você vai ter que levar em conta aqui. Ó. A distorção da perspectiva, né? As duas pontas da toalha distorcidas, e conforme a toalha se estende aqui por perto, você vai fazer aqui. E qualquer outro objeto, digamos que a pessoa, sei lá, tem uma bola aqui, né? Essa bola vai estar sendo refletida aqui. Então qualquer coisa que você tenha nesse lugar aqui vai ser refletido, né? O que tiver mais próximo aqui, mais próximo da base, e o que tiver mais longe, bababá. Voltando lá, que eu nem sei mais onde é que eu tava quando eu comecei a falar sobre essa toalha aqui. Eu vou retornar aqui e vou imaginar que tem uma árvore aqui perto. Como eu vou fazer essa árvore? Deixa eu duplicar aqui de volta esse layer aqui, porque assim fica mais fácil, né? Mais fácil. Então dupliquei o layer, pá. Vamos excluir isso aqui. Apagar, né? Que ele ainda tá ali. Pra mim, tchan. Pegar a borracha. Tudo bem. Agora a gente pode colocar o que a gente quiser aqui nessa bola, né? De reflexo ali. Mas vamos imaginar um... digamos que aqui tem uma... Em cima da toalha aqui tem algumas... Ah não, essa toalha que eu fiz em outro layer, né? Tem alguma fruta aqui, alguma coisa. Aí eu poderia colocar o reflexo dessas coisas aqui, né? Se tiver aqui uma faca aqui. Se tiver uma cesta aqui. Então tudo que tiver aqui nessa parada que eu posso fazer apagando aqui esses lances aqui. É óbvio que fazer esse teste aqui no computador é muito mais fácil, porque você pode apagar simplesmente a camada que você fez. Para você fazer isso, por exemplo, com alguns materiais, você já tem que chegar meio pronto, né? Se for fazer, por exemplo, com lápis de cor, você não tem condição de passar o branco, de apagar, então, né? Primeiro faça um estudo no computador, depois você vê com que material que você vai tentar passar o efeito que você fez no computador, né? Vamos imaginar aqui a árvore aqui, ó. Vamos imaginar ela sendo distorcida pela perspectiva aqui da bola. Ela vai ficar parecendo que tá meio caída pra cá. Muito bem. Aqui tá, pá. Aqui. Isso aí. Dá pra fazer. Deixa eu ver o que mais que põe refletindo aqui. Vou colocar uma outra árvorezinha lá no fundo também. Essa árvore do fundo já dá pra jogar direto as folhas já. Mais algumas árvorezinhas. Então. Digamos que tenha mais árvores ao longe assim, né? Dá pra fazer também.
Que mais? Que mais? Tá, mas além de árvore, o que eu posso colocar aqui? Só árvore. Deixa eu pegar isso aqui que dá tipo uns efeitos de folha que eu posso apagando. Aí. Bem mais fácil, né? Por isso que a turma dela é pintura digital, né? Porque 50% do trabalho o troço já faz. Pra fazer isso tudo é bom, mas usar isso aqui só pra pintar direto, com isso aqui a gente fica meio jaguara, né? Fica meio preguiçosão, né? Não que eu esteja dizendo que quem usa pintura digital é preguiçoso, mas só não é fácil. Muito bem. Basicamente então é isso, certo? Vocês podem ver aqui que a gente já tem um efeito básico aí de uma... Ó, eu tirei a seleção aqui. Já parece que é uma bola de metal. Por mais que esse reflexo aqui esteja bem toscão mesmo. Ó, já parece que é uma bola de metal, não parece? Com reflexo e tudo mais. Eu posso acrescentar o que nessas paradas aí? Aqui seria tipo um pôr do sol, porque o sol não está aparecendo, né? Mas se eu quiser fazer uma cena onde o sol está presente nessa luz aqui, eu tenho que jogar o reflexo do sol. Se tiverem nuvens mais claras aqui, eu também tenho que colocar ele aqui. Então, vamos reselecionar aqui e vamos jogar o reflexo do sol e algumas nuvens aqui. Mas para isso eu vou usar um outro layer aqui, só para a questão de segurança, né? Ó, vou pegar a tinta, o branco aqui de volta, vou deixar em... tentar fazer algumas nuvens aqui sendo refletidas por esse lance aqui. Já está no branco, acredito eu. Aqui. Então assim, vou imaginar que o sol vai estar, sei lá, aqui. E as nuvens que tiverem aqui ao redor vão estar pegando a claridade. Lembrando do efeito da distorção, né? Pegar a claridade do sol. O que for mais escuro, tipo, se tiver alguma nuvem meio carregada ali e for fazer uma sombra mais escura, teria que voltar no tom de baixo da base lá, nesse vermelho aqui. Então eu vou pegar o vermelho. Digamos que tem uma nuvem mais escura e tal, né? Então, na hora de fazer esse tipo de processo aqui, é só você se concentrar no formato da imagem que você tem, no formato daquilo que você vai fazer o reflexo, e se concentrar no que é mais claro, só naquilo que for mais claro do que a cor. Você tendo uma noção boa do formato do 3D, daquilo que você está desenhando e das coisas que tem em volta, e fazendo o reflexo somente daquilo que é mais claro do que o tom do objeto e a sombra, você vai conseguir um bom efeito de metal. No caso aqui a gente está se referindo ao metal polido, aqui, um metal pintado e polido, lustrado assim, mas ainda não é um metal cromado, né? Que reflete tudo, ou tipo um espelho, sei lá. Então mais ou menos isso aqui, ó. É óbvio que aqui nesse caso, como tem uma luz solar, a gente vai ter áreas aqui mais iluminadas, né? Parte desse campo aqui, ou até mesmo a bola aqui, pelo fato dela estar recebendo a luz solar, ela vai ficar mais clara. Talvez aqui a toalha também fique mais clara. Por causa da luz do sol. E também os arbustos aqui que tiverem, digamos, seja um campo onde tem arbustos aqui, a gente vai ter mais iluminação. Então eu vou baixar um pouco a opacidade aqui, só para uma questão técnica, assim, e vou fazer como se fossem
algumas coisas aqui sendo refletidas, como se fossem uns arbustos, algumas coisas assim. Então basicamente é isso aí. Você pensar no reflexo do que tem em volta daquilo que você está pintando. Eu sei que o tutorial ficou um pouco demorado, mas é um assunto complexo, né? Exige um bom conhecimento de luz e sombra para você conseguir esse resultado. Treinar para aprender a fazer distorção da forma correta também. Lembrando que os cantos aqui sempre vão ficar um pouco mais claros, né? Então a gente vai jogar um pouquinho mais de reflexo aqui, mais claro nas laterais, por mais que aqui esteja a sombra. Como eu falei, o reflexo funciona independente da sombra. E eu vou fazer os raios do sol aqui. Porque o sol está sendo refletido na íntegra, porque ele é mais claro do que tudo que está sendo refletido aqui nessa cena. Então ele tem que se destacar. Então é bacana, né? Uma coisa legalzinha assim pra gente brincar e treinar, né? Pra quem não manja fazer efeito de metal, dá pra você fazer uns estudos aí. Estando feita a referência aqui no Photoshop, você pode pintar isso daqui usando a técnica que você quiser. Se você for pintar com lápis de cor, todos os brancos que tem aqui, você já vai ter que deixar o branco do papel, né? Você vai ter que usar um lápis vermelho, aqui você vai ter que usar um lápis marrom, sei lá, um marrom compatível com esse tom aqui, porque talvez se você usar o preto ele vai escurecer demais, assim por diante. Ou dá para você passar o preto um pouquinho mais fraco e passar o vermelho por cima, né? Se você for pintar com giz pastel seco, esse efeito aqui, você já vai poder usar o branco depois de passar o vermelho, porque o giz pastel já é uma cor que permite, é uma técnica que permite você aplicar os tons mais claros em cima dos mais escuros em determinadas situações. Então, cada técnica que você for usar para reproduzir esse efeito aqui, você vai reproduzir o mesmo efeito, só que com um passo a passo diferente, tá certo? Conforme os dias forem passando, eu vou tentar postar as diferentes técnicas aí no canal. Porque agora eu vou trabalhar mais em cima disso, né? Mais em cima de pintura e técnica de finalização do que desenho, porque o canal já tem bastante coisa de desenho, beleza? Então eu vou dar uma pegada aí, né? Não que eu não vá voltar mais a falar sobre desenho, né? Mas agora, por enquanto, eu vou enriquecer um pouco o canal na área de pintura, sombreamento, efeitos e etc e tal, e também na área de modelagem 3D para você poder modelar suas próprias referências, tá certo? Mas é isso aí, ó. Vou desselecionar isso daqui e fica um efeito bacaninha, é ou não é? Vamos pegar e vamos deixar aqui um fundo aqui, um novo layer aqui, e pintar o fundo de preto para ficar chique o bagulho aqui, ó. O fundo preto dá pra gente ter uma visão um pouco mais, né, mais coiseada do coisa, ó. Você vê que ele ficou meio um efeito, né, razoavelmente reflexivo, certo? Então é isso aí. Se você gostou, põe um gostei aí. Se você não entendeu, né, espere os outros vídeos. Eu vou falar sobre metal cromado e sobre metal fosco, porque daí normalmente o que acontece é que você aprende a fazer o metal cromado e não consegue fazer aquele tipo de metal que é mais opaco, tipo uma panela de alumínio, por exemplo, que é um metal assim que pega reflexo, mas não é um reflexo totalmente definido, como a lataria de um carro ou né, esses lances aí. Eu vou sempre fazer os estudos em bolinhas primeiro, porque a bolinha é uma melhor forma para você estudar uma nova textura, uma nova técnica. Porque se você conseguir fazer o efeito ficar legal na bolinha, a chance de você conseguir passar esse efeito para outras formas é maior. Se você não consegue fazer uma bolinha com uma técnica ou com um efeito, dificilmente você vai conseguir passar aquele efeito em outras formas, certo? Então a bola, uma bola, o formato 3D de uma melhor para a gente usar é da bola. O quadrado não é bom, o triângulo, sei lá, o cilindro não é tão bom, não é tão eficiente quanto a bola. A bola é o melhor,
na minha opinião. Se você quiser usar outras formas também, né, se dane. Mas eu gosto de usar bolinhas para testar efeitos e técnicas novas, porque eu acho que funciona melhor. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Muito obrigado pela paciência, pela audição de vocês. Audição, nada a ver. Muito bem. E se inscreva no canal, né? Compartilhe se você gostou. Se você não gostou, se você acha que eu falo demais, também pode xingar. Eu gosto de xingar, né, nos comentários, né, dar opinião e tal, né? Porque eu faria melhor e tal, porque você é retardado e tal. Muito bem. Então, muito obrigado. Se inscreva no grupo do Facebook para postar seus estudos lá. E se mantenha ligado aí no canal, que em breve vai ser muito mais coisas aí para você estudar. E para você montar suas referências em 3D também, poder, né? Para quem gosta de realismo, é uma coisa. Para quem não gosta de realismo, as técnicas que tem no canal já são suficientes aí para fazer muita coisa, né? Porque o realismo é um pouco mais exigente, principalmente se tratando de criação. Para você criar alguma coisa realista é muito mais complicado do que para você copiar alguma coisa realista, né? Copiar realismo já exige muito estudo. E criar realismo é o cão chupando manga, né, com canudinho, né? Já viu um cão chupando manga com canudinho? Eu nunca vi. Então é isso, um abraço, sucesso para vocês e até o próximo vídeo. Fui!